Lucas, capítulo 8, versículo 43. Palavra bastante conhecida pelos leitores da Bíblia Sagrada, quando o versículo vai dizer: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Apenas esse versículo, irmãos, aqui é uma história bastante conhecida pelos leitores da Bíblia Sagrada, onde a palavra vai dizer que havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia interna. Ao ler esse contexto e ao estudar esse contexto, nós podemos perceber que essa mulher estava em 3 estágios de desespero. Primeiro, ela estava desesperada fisicamente, porque a sua saúde havia ido embora. Segundo tipo de desespero, ela estava desesperada fisicamente, porque gastara todo o seu dinheiro tentando recuperar a sua saúde, a qual nenhum dos médicos da época pôde resolver essa situação. Em terceiro estado de desespero, espiritualmente se encontrava ela desesperada. Por que ela se encontrava desesperada espiritualmente, irmão Jean? Porque naquele tempo, esse tipo de pessoa que tinha esse tipo de doença, vamos falar assim hoje, ou cônjuge ou cegos, eram vistos como pessoas pecaminosas. E essas pessoas não poderiam entrar no templo devido àquela situação, porque eram impedidas de entrar no templo para não correr o risco de contaminar outras pessoas, e também tendo em vista que a situação a qual se encontravam aquelas pessoas era porque elas haveriam os pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 21, nós vamos ver a fé. A palavra diz que aquela mulher vai dizer, e dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aqui nós vemos a fé, e depois, logo mais adiante, nós vamos ver o toque da fé, que é a parte do momento em que ela toca na orla do manto do Senhor. E logo mais adiante nós vamos ver o resultado da fé, que é a concretização que antes ela teria a certeza de que aconteceria. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela toca na orla do manto do Senhor, instantaneamente ela fica curada. Nós temos que ter essa fé, irmãos. Nós precisamos ter mais fé no Senhor e esperar mais no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O problema hoje, irmãos, é que nós não temos muitos a nossa fé fortificada e não acreditamos que possa acontecer aquilo que aparentemente é impossível aos olhos humanos. Mas Deus está dizendo nesta noite: não tem causas que eu não possa curar, não tem situações que eu não possa reverter, mas nós precisamos ter fé, irmãos. Não adianta apenas ter fé e não ir ter com Jesus. A palavra diz que aquela mulher dizia consigo mesmo. Ela não estava falando para quem estava à sua direita, ela não estava falando para quem estava à sua esquerda, não. Ela dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes do Senhor, ficarei curada. Isso aqui é fé, irmãos. É ter a certeza de que vai acontecer esperando em Jesus Cristo. Nós precisamos ter fé, mas nós também precisamos ter paciência. Precisamos ter a paciência de Abraão. Em Hebreus capítulo 6, versículo 13, nós vamos ver a imutabilidade da promessa de Deus para Abraão. E visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, Deus jura por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E a palavra diz que depois de esperar com paciência, obteve Abraão uma promessa do Senhor. Que possamos esperar com paciência, irmãos, porque se foi Deus quem prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Se foi Deus quem prometeu, Ele vai fazer, irmãos. Mas tem muita gente
gente se perguntando por que Deus usou tal irmão para falar que ia fazer isso na minha vida e até agora não que aconteceu. Porque Deus falou na boca do irmão que ia me abençoar, mas até agora não aconteceu. As promessas de Deus continuam em pé. As promessas de Deus não falham. As promessas de Deus não tardam. Mas nós precisamos continuar na posição que Deus quer para que Deus possa cumprir as promessas dele sobre as nossas vidas. É preciso andar no centro da vontade do Senhor para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas. Querer e buscar a promessa do Senhor é algo difícil, mas Deus cumpre. É fiel, irmão. Deus é fiel e nós temos que esperar no Senhor dia após dia. Por que, irmão Jean? Porque o tempo cumpre-se dia após dia e as promessas do Senhor cumprem-se dia após dia. Então não temos tempo a perder, irmãos. Devemos orar mais, louvado seja o nome do Senhor. Devemos buscar mais, devemos consagrar mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Busquemos mais ao Senhor, porque estamos andando para um caminho que nos leva à vida eterna. Devemos esperar mais no Senhor. É tanta gente querendo ir para o céu, mas não faz o mínimo esforço. É tanta gente querendo ir para o céu, mas não consagra, não medita, não ora, não jejuma. Que tipo de céu é esse que nós não estamos pagando o preço para estar nele? O céu não é de graça, irmãos. Há quem diga que a salvação é de graça, mas não, a salvação teve um preço e foi preço pago por sangue, irmãos. E se nós queremos estar no céu, nós também devemos pagar um preço. Louvado seja o nome do Senhor. Pagamos o nosso preço e buscamos mais ao Senhor.